Olá, senhores. Então, nós vamos dar continuidade à nossa matéria, nós vamos seguir com o nosso conteúdo. Nós vimos na última aula já a temática das orações coordenadas. Quando nós estudamos as orações coordenadas, nós, por conseguinte, acabamos também por estudar o valor semântico das conjunções. Então, a aula de hoje ela tem o tema de duas classes, as conjunções e as preposições. Nós vamos, nas conjunções, fazer só um en passant, dar só uma passada pelas conjunções. Por quê? Porque nós já vimos o valor conjuntivo na aula de oração coordenada, ok? Então, vamos à frente. Então, conjunção, uma palavra invariável que vai ligar as orações, ela tem o papel aí de unir as palavras dentro da mesma oração. Então, vejam, tristeza e alegria, os livros ensinam e divertem, saímos de casa quando amanhecia. Então vejam que elas estão fazendo esse papel. Na aula de oração coordenada, nós também já vimos a diferença de uma coordenação para uma subordinação. Na coordenação, nós temos orações que são independentes, ao passo que na subordinação nós temos orações que são dependentes uma da outra. O que significa dependente e independente, Rafael? A diferença é que na coordenada, uma oração existe sem a outra, ao passo que na subordinada, uma oração depende da outra para existir. Então, são 5 tipos de conjunção coordenativa: aditiva, alternativa, aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva e explicativa. Aditivas, né? O agricultor colheu o trigo e o vendeu, não aprovo nem permitirei essas coisas. Então, sempre uma ideia aí de crescimento. Adversativas, ideia de oposição. Então, vejam, querem ter dinheiro, mas não trabalham. Eu não era bonita, contudo, cativava pela simpatia. Eu sou pobre ao passo que ele é rico. Hoje não atendo, em todo caso entre. Qual a primeira observação que eu trago para você ficar esperto? Cuidado que algumas orações, o valor da adversidade está mais no contexto do que na própria conjunção. Então não vale a pena ficar gravando conjunção. Tem que entender o papel daquela oração e, pelo contexto, compreender aí a sua classificação, ok? Conclusiva, inicia uma conclusão. Logo, portanto, pois, por conseguinte, as árvores balançam, logo está ventando. Você é o proprietário do carro, portanto, é o responsável. Explicativa, ela sempre dá um motivo, sempre dá uma razão. Não solte balões que podem causar incêndios. Vejam o seguinte, nós, na semana passada, vimos já essas orações dentro das conjunções coordenadas. Então, eu estou só retomando. O que a gente tem de novo hoje em conjunção? Primeiro, essa ideia. A conjunção coordenativa são as 5 que nós vimos na última aula e vimos agora. Revimos, retomamos, uma revisão. Mas uma conjunção, ela também pode ser uma conjunção subordinativa. Quando a minha conjunção vai ser subordinativa? Quando ela ligar duas orações subordinando uma outra. Com exceção das integrantes, atenção, com exceção das integrantes, quais são as integrantes, Rafael? A conjunção integrante é quando a partícula que e a partícula se vão iniciar uma oração subordinada substantiva. Então, são duas integrantes, que e se, dando papel de subordinada substantiva. Com exceção dessas integrantes, as subordinativas elas têm um valor semântico. Por que é importante entender isso aqui? Porque nós vamos estudar, lá no futuro, oração subordinada adverbial. Então, as adverbiais, o valor da oração está nessa conjunção subordinativa. Então, tenham esse cuidado. Uma primeira ideia é a ideia de causa, né? Então, por exemplo, por que, pois, como, por quanto, visto que. Veja essa oração. O tambor soa porque é oco. Como estivesse de luto, não nos recebeu. Qual cuidado é necessário? Se na minha oração subordinada eu tenho a causa da oração principal, ela é uma causal. Se na minha subordinada eu tenho a consequência da principal, ela é uma consecutiva. Comparativa. Os pedestres se cruzavam pelas ruas que nem formigas apressadas. Veja aqui a comparação de formiga com pedestre. Ele era arrastado pela vida como uma folha de vento. Está comparando aí o modo que ele é arrastado pela folha de vento. Então vejam que o conectivo como, ele geralmente faz o papel de comparação, entretanto, nem sempre. Concessiva.
Vejam, a concessiva, ela está fazendo uma concessão, ou seja, ela está abrindo uma exceção, ela está abrindo aí um precedente, né? Célia vestia-se bem, embora fosse pobre. A vida tem um sentido, por mais absurda que possa parecer. Ou seja, é uma ideia de contrariedade que quebra, que vai de encontro à ideia na minha oração principal. Condicional, essa partícula C, onde sempre traz para nós um efeito de condição, né, de algo que caso seja feito, nós teremos aquele efeito. Então, por exemplo, ficaremos sentidos se você não vier. Então, vejam, essa ação da minha oração principal, ela está subordinada, ela está condicionada à ação da minha oração subordinada, que é se você não vier. Comprarei o quadro, desde que não seja caro. Não sairás daqui sem que me confesses tudo. Então vejam que o ato da minha oração principal está subordinada, está presa à minha oração condicional. Conformativa, ou seja, quando um fato sempre vai ao encontro, não mais de encontro. Vejam, ó, de encontro choca, ao encontro não choca. Então, na minha conformativa, eu tenho quando um ato ele vai ao encontro do outro, ou seja, um ato está de acordo, está coerente, está relacionado ao outro. Por exemplo, as coisas não são como dizem. Então vejam que aqui há uma conformidade, né? Na verdade uma desconformidade devido à presença do não, né? Digo essas coisas por alto, segundo as ouvi narrar. Ou seja, conforme as ouvi narrar, eu estou dizendo por alto. Qual que é a dica das conformativas? Sempre substitui pela conjunção conforme, porque aí fica mais fácil você observar na oração que papel ela vai estar fazendo. Consecutiva. Vamos dedicar um pouco mais de atenção às consecutivas, porque isso é muito confuso com a causal. Vamos à primeira oração. Minha mão tremia, tanto que mal podia escrever. Vejam, tanto que mal podia escrever é a causa da mão tremer ou a consequência da mão tremer? Se é consequência, ela é uma consecutiva. Vejam, ontem estive doente, de sorte que não saí. Eu não ter saído é a causa por eu ter tido doente, ou não ter saído é a consequência de não ter tido doente. Se eu não saí porque eu estava doente, ok? Não pode ver um cachorro na rua sem que o persigam. Vejam o seguinte, eu consigo inverter a ordem da oração e transformar tranquilamente uma consecutiva numa causal, ok? Por exemplo, não saí porque ontem estive doente. Então, se na minha subordinada está a causa do meu ato, aí muda o papel da oração. Final, uma ideia de finalidade, o clássico é o para quê, né? Afastou-se depressa para que não o víssemos, ou seja, a finalidade do afastamento. Falei-lhe com bons termos a fim de que não se ofendesse, ou seja, a finalidade do ato falado. Fiz-lhe sinal que se calasse. Proporcional. Ó, eu queria só tomar uma nota aqui nas proporcionais para vocês tomarem um cuidado. A expressão à medida que ela aparece em dois comportamentos. Isso caiu na Iara no passado, caiu no Colégio Naval 2 vezes já e no IPCA 2 vezes. Essa medida aqui, nós temos um artigo que precede o vocábulo medida. A medida é a ideia de porção, de porcionamento. Esse a medida aqui ecrasiada é uma locução conjuntiva, que nós já vimos na aula de crase que todas as locuções prepositivas, conjuntivas e adverbiais formadas por palavras femininas serão precedidas ou preconizadas por termos craseados. Então, qual o cuidado? Nós temos essas duas expressões. A medida que coloquei no bolo, ou seja, a porção, a parte que coloquei no bolo sem crase. À medida que a vida passa, vou tornando-me mais experiente. Então, aqui eu já não tenho mais uma ideia de porcionamento, mas uma ideia de locução conjuntiva. Cuidado, porque isso aqui aparece muito, ok? Bem, tendo dito isso, nós voltamos às proporcionais. A minha oração subordinada, a minha conjunção proporcional,
ela sempre vai nos trazer essa ideia de quantidade proporcionalizada. Então, por exemplo, à medida que se vive, mais se aprende. Então, de acordo com o passar da vida, eu vou aprendendo mais. A proporção que subíamos, o ar ia ficando mais leve. Ou seja, conforme mais eu subia, mais leve o ar ficava. Quanto mais as cidades crescem, mais problemas vão tendo. Vejam que em todas essas orações eu estou trazendo aí uma ideia de evolução, de quantificação. Os soldados respondiam à medida que eram chamados, ok? Temporal, indicarão ideia sempre de temporalidade, são simples porque geralmente são as expressões quando e enquanto. Então tudo que é de tempo é muito fácil de nós percebermos, porque é muito usual. Venha quando você quiser, não fale enquanto você come. Agora que o tempo esquentou ou agora? Grande dica aí de tempo. Ao mesmo tempo que, isso aqui foi frase do Colégio Naval, tá, senhores? Ao mesmo tempo que corriam, atiravam pedras para trás. Então vejam que esse tempo já nos indica aí a função ou o papel dessa conjunção, ok? Integrantes, aquela que eu falei no início, que iniciam uma oração subordinada substantiva. Uma conjunção integrante é aquela que estará fazendo o papel de unir duas orações, e essa oração que ela une faz papel de nome, ela pode ser substituída por um nome. Vejam aqui, pedi-lhe que me desculpasse, pedi-lhe desculpas. Verifique se o muro é sólido, verifique a solidez do muro. Ok? Então observem esse comportamento de que um nome é substituído e é colocado no lugar da oração. E aqui eu trouxe uma observação. São muitas frases, mas entendo o seguinte, muitas conjunções não têm uma classificação única, ou seja, a sua classificação depende do contexto no qual ela está realizada. E a pior dessas conjunções é o que, porque o que ele pode ser inúmeras coisas, por isso que, por vezes, na redação de muitos, quando eu corrijo, há excesso do que. Não é isso? Aí o texto fica que, então, por que isso? Exatamente porque a conjunção que, a partícula que, o vocábulo que, tem diversos papéis na língua. Então, quando eu digo que não adianta gravar e se entender o contexto, é porque aqui a gente vai ter mais de 10 orações com a conjunção que, e cada conjunção que fazendo um papel, trazendo um valor dentro do contexto no qual está inserido. Então vale muito mais a pena entender o contexto e entender no sentido proporcionado pelo contexto o papel dessa conjunção que, e não pela conjunção que entender o sentido do contexto, ok? Papel de aditiva. Esfrega que esfrega, mas a sujeira não sai. Esfrega e esfrega. Vejam que o ato 2, esfregar, está sendo adicionado. Explicativa. Apressemo-nos, que chove. Claro que substituir ajuda a perceber, né? Consecutiva. Tanto se esforçou que conseguiu vencer. Vejam, conseguir vencer é a causa do esforço, a consequência do esforço. A consequência do esforço. A luz é mais veloz que o som. Veja a ideia de comparação, luz e som. Concessiva. Alguns minutos que fossem, ainda assim seria muito tempo. Alguns minutos embora fossem, alguns minutos ainda que fossem, ok? Temporal. Chegados que fomos, dirigimos-nos ao hotel. Isso aqui é menos usual, mas existe. Chegados depois que fomos ou chegados logo que fomos, mesmo que não seja tão usual, existe essa aplicação na língua. Final. Vendo minha janela, fez sinal para que descesse, fez sinal que descesse. Causal. Velho que sou, apenas conheço as flores do meu tempo. Veja aqui o seguinte, ó, eu não preciso ter a minha oração subordinada no final, ela pode estar no início, ok? Tendo dito as conjunções, nós vamos às preposições, que é uma classe gramatical totalmente nova, porque a classe das conjunções nós vimos dentro da aula de oração coordenada. Então, preposição é um tema novo. O que é uma preposição? É uma palavra invariável, ou seja, não vai ter variação de número, gênero, não vai ter nenhum critério de grau nela, então é uma classe gramatical mais fácil, porque a gente fica livre de entender as variações, como por exemplo tem substantivos e adjetivos, que sempre vai ligar um termo dependente a um termo principal. Ou seja, eu tenho alguma palavra que exige, que pede a presença da preposição. Pensem no seguinte exemplo, quando eu digo assim, ó, recorremos a Jerônimo, recorremos a Jerônimo.
O termo que exige a presença da preposição é o termo subordinante, porque quem recorre, recorre a alguém. Jerônimo é termo dependente. Choravam de alegria, olhei para ele, esperamos por você, a luta contra o mal. Vejam que eu tenho exemplos de verbos, mas também exemplo de nomes. Então, uma primeira observação que você precisa ter clara em sua mente é que tanto os verbos, classicamente, quanto alguns nomes podem exigir a presença da preposição. Vejam, nós dividimos preposições em dois grupos, preposições essenciais e preposições acidentais. Qual a diferença? As preposições essenciais fazem papel unicamente exclusivo de preposição, as essenciais. As acidentais exercem algumas vezes, em algumas orações, papel de preposição. Professor, tenho que gravar isso aqui? Não precisa. Isso aqui é só para vocês perceberem a diferença. O que vocês precisam entender é essa ideia. Isso é o principal de preposição. Por quê? Porque não é clássico. A gente não classifica, não entende e não compreende as coisas desse modo. A preposição, mais que ela seja importante lá nos objetos, nos complementos, tudo isso da sintaxe, ela é carregada, ela é dotada de um valor semântico. Ou seja, a preposição tem um sentido. A preposição tem um motivo de ser utilizada. Então vamos lá. Falou sobre política, uma preposição que denota assunto. Morreu de fome, causa, jantei com ele, companhia, especialidade, formou-se em medicina, direção, olhe para frente, finalidade, trabalha para viver, falta, estou sem recursos, instrumento, feriu-se com a própria espada, lugar, moro em São Paulo, meio, viajei de avião, modo, trajava moderna, oposição, João falou contra nós, posse, vi o carro de Mário, matéria, era uma casa de tijolos, origem, descendia de família ilustre e tempo, viajei durante as férias. Por que é necessária a leitura excessiva e exaustiva dessas frases inteiras? Para que os senhores percebam que as preposições têm um papel maior do que unir as palavras. As preposições são dotadas de valor semântico. As preposições são carregadas de sentido, ok? Então, é muito comum e tem se tornado mais comum nos últimos 2 anos que as provas do Colégio Naval de Picar parem de cobrar uma gramática pura, sem associação, uma gramática dissociada do texto, dissociada da capacidade interpretativa, reflexiva e de fazer boas inferências. Então, é muito comum, nos últimos anos, cobrar gramática junto a texto. Então, por exemplo, perfeitamente eu posso ter numa frase, numa oração, numa questão no concurso, vi o carro de Mário, qual que é o valor semântico da preposição de? Identifique a preposição e dele o valor semântico. Então, veja, vi o carro de Mário, esse de indica posse e pertença, ok? Combinações e contrações, para nós aí caminharmos para o final, é que as preposições podem unir-se a outros termos. Essa união, ela dá-se de 2 modos. Ela pode se unir sem perda fonemática, que nós vamos chamar de combinação. O que é perda fonemática? Algum som se perde, algum som fica para trás. Ou ela pode se unir com perda fonemática, que nós vamos chamar de contração. Observem. A mais a, preposição mais artigo, acraseado, as, a mais aquele. Para não falar a aquele, fica aqui craseado. Preposição de com artigo o, do. Preposição de com pronome oblíquo reto, ele, dele. Preposição de mais pronome demonstrativo este, deste. Deste, disto, daqui. Em mais esse, nesse. Em mais artigo no. Em mais indefinido, num. Em mais aquele, naquele. Per, essa preposição, cuidado, porque ela não é comum, mas ela substitui perfeitamente o por. Mas o faz o papel de pelo. Entendam o seguinte, senhores, o principal da aula de hoje foi nós retomarmos e recuperarmos o valor das conjunções da última aula. De conjunção, o que vale, que nós vamos precisar muito no futuro, é o papel da conjunção integrante e o valor das conjunções subordinadas. E na aula de preposição, o que mais nos interessa é entender que as preposições são dotadas de valor semântico.
que as preposições têm um papel além do simples papel sintático de demonstrar quando tem objeto ou quando tem complemento nominal, ok? Vocês receberão uma lista de exercícios contendo 15 questões. Eu peço que vocês façam os exercícios. Qualquer dúvida, sinalizem. Fica o pedido de que vocês assistam a próxima aula e comentem, por favor, seus nomes aqui nos comentários para nós registrarmos sua presença. Um grande abraço, saudações a todos.